Olá, minhas amigas, olá, meus amigos, como é bom estar com vocês mais uma vez. Eu agradeço a Deus pela oportunidade do trabalho, eu agradeço a essa casa maravilhosa pelo convite, pela acolhida maravilhosa de sempre, e agradeço a cada um de vocês aqui presentes, que estão nos acompanhando pelas mídias sociais, por estarem conosco hoje. Eu peço a Deus que permita que a espiritualidade amiga esteja conosco mais uma vez, nos trazendo suas boas vibrações e suas boas inspirações. Deus castiga? Essa é uma questão que é tratada no movimento espírita brasileiro com o seguinte raciocínio. Tendo como um de seus atributos a bondade infinita, Deus não castiga ninguém, sendo os sofrimentos que passamos consequência dos nossos erros e nossas imperfeições. Antes de continuar, vamos analisar um pouquinho a definição da palavra castigo. Castigo, segundo o dicionário, segundo a Wikipédia, é uma sanção usada para reprimir uma conduta considerada incorreta, podendo ter caráter educativo, disciplinar ou mesmo judicial. Mas a ideia de que Deus não castiga porque é bom vem da interpretação equivocada dessa palavra, castigo. Alguns entendem que castigo é sempre aquele aplicado com um excesso de crueldade, às vezes injustamente, como aqueles aplicados aos escravos pelos seus senhores durante o período da escravidão. Mas desde que o castigo seja uma punição por uma falta cometida contra as leis de Deus e que seja também proporcional à falta cometida, e claro que depois de analisado o grau de adiantamento daquele que errou, essa punição deixa de ser entendida como uma falta de bondade de Deus para ser, ao contrário, uma consequência de sua justiça, da sua imparcialidade e também da sua bondade. Tendo em vista que, através desse castigo, é que o ser em expiação, nós, reflita sobre seus erros e que se arrependa. Não é assim também que agem os pais, que, embora sejam bons, às vezes têm que corrigir seus filhos? E o castigo, a gente cresceu com essa ideia de castigo, né? Eu não sei vocês, mas eu, desde pequeno, eu escutava assim: menino, não faça tal coisa, porque Deus castiga. Nossa, aconteceu uma coisa terrível com fulano. Certamente foi castigo de Deus. Era isso que a gente ouvia dos nossos pais, dos nossos avós, né? Tudo era acreditado a Deus, ao castigo que Deus estava impondo a certa pessoa. É verdade que eu também fui condicionado a não deixar chinelo virado em casa, né? Senão minha mãe ia morrer. Mas isso é outra história, não tem a ver com o nosso assunto de hoje. Eu também ouço, até hoje, alguns ditos e algumas frases populares que reforçam essa ideia de que estamos sempre sendo castigados por coisas que fizemos nessa ou em outras vidas. São ditados, são frases como essa: viemos ao mundo para pagar pelas coisas de errado que fizemos em outras encarnações. Ou, mais simples ainda, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Quem nunca ouviu essas frases, né? São frases e ditados que sempre dão a ideia de que nossos sofrimentos, sempre ou quase sempre, são castigos de Deus. Mas, seres imperfeitos que somos, nós estamos sempre com a consciência dolorida. Estamos sempre com a consciência sentindo remorsos, né? Esses remorsos podem ser verdadeiros ou imaginários, mas estamos sempre achando que Deus está nos castigando por alguma coisa que fizemos ou deixamos de fazer. É um comportamento cultural muito forte. E quando acontece isso, que direção a gente pode dar ao nosso remorso, à nossa culpa, aquela desvalorização que nós sentimos em relação a nós mesmos, quando a gente percebe que nossos atos ou nossas omissões resultaram em consequências que a gente gostaria que não tivesse acontecido? Então, a nossa proposta hoje, nesse encontro, é tentar compreender todas essas questões dentro daquela premissa básica de que Deus é perfeito, e sendo perfeito, é um Pai de infinito amor, e não aquele velhinho de barba branca sentado num trono, anotando todas as nossas falhas para eventualmente nos castigar. Então, pessoal, nós vamos falar hoje sobre as leis de Deus. São elas uma punição ou uma educação? As religiões e os religiosos de todos os tempos sempre se preocupavam muito em cumprir a lei de Deus. Eles tentavam fazer isso procurando agradá-lo, estabelecendo regras, códigos, estatutos, normas éticas, liturgias, rituais, né? Só para vocês terem uma ideia, a Torá, que é o código de lei dos judeus, possui 613 leis, algumas proibitivas, outras afirmativas,
determinando o que pode ou o que não pode se fazer para agradar a Deus. E cada uma das religiões também tem seus dogmas, suas liturgias, suas leis, sempre pensando em agradar a Deus, de acordo com as crenças que cada uma delas tem. Jesus, no entanto, nos ensinou um pouco diferente. Jesus nos ensinou que as leis de Deus não são regras, não são dogmas, não são liturgias, são leis naturais. As leis naturais são as leis de Deus, são essas leis que regem todas as nossas ações. E a visão do Espiritismo é que não existe pecado. Deus não nos castiga, Deus não nos perdoa. Quem nasce no mundo de provas e expiações, como nós estamos vivendo hoje, passa por experiências. Isso sim, passa por experiências que vão nos ajudar a desenvolver a nossa inteligência. E como somos responsáveis pelo que fazemos, a lei de causa e efeito mostra que o homem pode sim compreender a causa dos seus sofrimentos, de todo o mal que aflige a humanidade, e pode sim amar a um Deus justo e racional que dá a cada um de acordo com as suas obras. Os espíritos disseram a Allan Kardec que quando o homem comete um excesso qualquer, Deus não profere contra ele um julgamento dizendo, por exemplo, você comeu muito, eu vou te punir. Você foi guloso, eu vou te punir. Deus criou, não, Deus traçou um limite. As enfermidades, e muitas vezes até a morte, são consequências desses excessos. Você comeu muito, você vai acabar ficando doente. Não por um castigo de Deus, mas pela consequência do seu ato de ter comido exageradamente. Segundo os Espíritos dizem, eis aí a punição, é o resultado da infração da lei. Você pode encontrar isso aí na questão 964, 964, do Livro dos Espíritos. A verdade, gente, é que nós fomos educados com um pensamento religioso, né? Muitos de nós teve uma formação fora do Espiritismo para depois chegar no Espiritismo. Então, nós fomos criados com esse pensamento religioso, onde as ideias de pecado e castigo sempre estiveram bastante ligadas, quase de uma forma visceral. Felizmente, nós, espíritas, nós temos a bênção do esclarecimento. Mas mesmo em nosso meio, ainda vejo muita gente com dúvidas. Existe mesmo punição? Ou será que, na essência, só existem processos educativos? Será que nós é que nos sentimos punidos quando temos a consciência pesada, carregada de culpa ou de remorso? Nós estamos acostumados a avaliar os acontecimentos de nossas vidas como castigos divinos. Lembra que eu te falei que é uma coisa cultural, sempre fomos criados dessa maneira. A maioria das pessoas também acredita piamente que o ser humano é pecador, que nasceu já em pecado, e que seus pecados provocam os castigos por parte de Deus. É uma maneira de pensar que foi herdada da maneira equivocada de como as religiões sempre têm abordado esse assunto. É só a gente se lembrar, por exemplo, da interpretação bíblica do paraíso perdido, né? do pecado cometido por Adão e Eva. Vocês se lembram, uma história que todo mundo conhece, claro. O casal foi expulso do Éden e, como castigo por terem desobedecido às ordens de Deus, foram condenados a uma vida de trabalho. Então, o casal desobedeceu a lei de Deus e Deus os castigou, expulsando do paraíso e condenando-os a uma vida de trabalho. Quer dizer, eles teriam que conseguir o pão de cada dia através do suor do seu próprio rosto, do seu próprio corpo. Então, vocês vejam só, considerava-se como mal o suor do homem na busca do seu próprio sustento. Você já começa a ver que tem um equívoco aí, né? Isso criou nas pessoas, então, uma ideia falsa de que o homem tem que sofrer muito e que ele é um pecador que deve ser punido pelo seu pecado. E nós estamos pagando até hoje pela maçã que a Eva comeu lá no paraíso, não é? Outra consequência desse erro é acreditar que Deus é cruel, que Deus é vingativo e que ele castiga os seus filhos. E um erro ainda maior é o de se considerar esse castigo eterno em um local destinado ao suplício dos pecadores por toda a eternidade. Seria isso o inferno? Seria isso queimá-los o mármore do inferno? O Espiritismo já fala diferente. O Espiritismo dá outra visão para nós. Segundo a nossa doutrina, o homem não é um pecador. O homem é um espírito criado simples e ignorante, destinado a alcançar, por causa do seu próprio esforço, né? Em algum dia ele vai alcançar a plenitude, a perfeição, a felicidade.
As outras religiões da linha cristã, exceto a doutrina espírita, rechaçam essa ideia da progressividade do espírito, né? Da evolução constante do espírito através da lei das vidas sucessivas da reencarnação. Essas religiões cristãs, que não são espíritas, né? Claro, se atêm pura e simplesmente à doutrina do céu e inferno, como a justiça das penas e dos gozos após a morte física. Para elas, o progresso do espírito se daria, segundo essa ótica, tão somente aqui na Terra, e pior ainda, em uma única existência. Nós já aprendemos que essa não é uma forma muito justa, né? Mas é assim que as outras religiões veem. E é por isso que foi criado, por parte dos líderes religiosos dessas diferentes crenças, foram criados inúmeros artifícios, como penitências, autoflagelação, preces, rituais, liturgias, etc., estabelecidos com o único objetivo de instrumentalizar o crente de suas religiões de determinadas práticas para incensar Deus e ganhar o céu, escapando-se dos sofrimentos do inferno. Assim, diante do descumprimento da legislação interna de cada uma dessas igrejas, ou, no meu modo de ver, pela ignorância das leis divinas, criou-se a ideia do castigo de Deus. Então, quando a pessoa comete um erro, que é um processo tão comum e tão natural nessa vida de aprendizagem do espírito na evolução, então, quando a pessoa comete um erro, lá vem o Deus vingativo, de chicote na mão, a castigar suas próprias criaturas. Eu falo próprias criaturas, porque são criaturas criadas por Ele mesmo, por Deus, para que, pelo próprio esforço pessoal, essas criaturas pudessem aprender pela prática dos seus atos. Então, não faz muito sentido a gente imaginar que quando a pessoa erra, Deus vai castigar, né? Vocês não acham que seria incoerente se Ele castigasse os seres aos quais Ele mesmo dotou da capacidade de escolher seus caminhos, ao mesmo tempo que fez com que a gente chegasse à condição de espíritos sendo simples e ignorantes? E nós sabemos que Deus pode ser tudo, mas Deus não é incoerente. Ele nos criou a todos iguais, sem privilégio para ninguém, e dotou o homem do livre-arbítrio para que cada um de nós possa caminhar com inteira liberdade de ação e aprender com o próprio erro. Como é que Deus poderia cobrar decisões corretas dos menos experientes, dos poucos evoluídos, se conduzirmos a conquistar nossas próprias experiências foi decisão dele? Né? Ele que nos criou dessa maneira, ele que criou esse conceito de que a gente está evoluindo gradativamente através das existências sucessivas. Como é que ele vai nos castigar porque nós erramos por sermos ignorantes? Essa punição divina é incompatível com o amor infinito que caracteriza Deus. Mas, no fundo, essa punição só existe como realidade nas telas mentais daqueles que se sentem culpados, sendo culpados ou não sendo culpados, né? Porque o processo da vida, nós estamos aprendendo que é um processo completamente educativo. O livro Céu e Inferno, no capítulo 6, ele fala que o homem é o filho de suas obras, durante essa vida e depois da morte, nada devendo ao favoritismo. Deus vai recompensá-lo pelos esforços e vai puni-lo pela negligência, isso por tanto tempo quanto nela persistir. Então não é um castigo, né? Quanto mais negligente você for e continuar repetindo o mesmo comportamento, você vai ter o sofrimento correspondente àquela ação, né? Então, Deus estabeleceu normas e bases extremamente perfeitas. E uma lei de reajuste automático, que a gente chama de lei de causa e efeito, ou lei de ação e reação, se você preferir. Essa lei de ação e reação já vem embutida com os efeitos decorrentes dos nossos atos. Então, atos bons que nós praticamos trazem como consequência efeitos bons. Praticamos atos maus e vamos ter como consequência efeitos maus. Então, quem planta vento, colhe tempestades. Quem planta amor, colhe amor. E cada um de nós pode plantar o que quiser. Ventos, amor, tempestades, o que quiser. Porque a semeadura é livre. Porém, como a lei de Deus é justa, a colheita também é obrigatória. Todos, absolutamente todos, vão colher somente aquilo que plantarem. Ninguém vai poder colher maçã se plantar abacate. Então, o homem vai agindo
vai ampliando o seu livre-arbítrio à medida que evolui e adquire mais conhecimentos. O homem erra porque ele não conhece, ele ainda é ignorante. Com as consequências do erro, cometeu um erro, sofreu uma consequência, com aquela consequência ele aprende. E quando ele aprende, não erra mais. Se ele persiste no erro, ele vai sofrer novamente as consequências do seu erro, até que ele pare, né? E vai dar o próximo passo. E como Deus é um Pai misericordioso, de acordo com a lei de causa e efeito, uma pessoa pode ter muitas faltas, pode errar muito, e ter suas consequências de sofrimento, mesmo assim, aliviadas e, quem sabe, até anuladas, se ela, usando o seu livre-arbítrio, praticar o bem e a caridade. É como diz Pedro na Bíblia, né? O amor cobre uma multidão de pecados. E por falar em pecado, vamos ver a diferença entre pecado e erro. Porque tem uma diferença bastante grande entre essas duas palavras. Erro, gente, erro é consequência do desconhecimento. É consequência da imaturidade, é consequência da falta de calma, da falta de melhor estrutura, da falta de conhecimento, na verdade. É o caso das crianças, que em sua aprendizagem sofrem muitas vezes efeitos desses atos imaturos e imprecisos. Até que, quando adultos, eles olham para trás e sorriem ao verificar quanta coisa eles tiveram que passar por sua própria culpa. Por quê? Por sua ignorância ainda, por sua imaturidade. Tanto que muita gente fala assim, se eu tivesse, quando mais moço, a experiência que eu tenho hoje, como as coisas teriam sido diferentes, né? É claro, a experiência traz o conhecimento. O pecado é diferente. Vamos ver a definição do pecado para a Igreja Católica primeiro. O pecado, então, é a transgressão de uma lei religiosa ou dos preceitos da Igreja. Segundo esse conceito, né, que pecado é a transgressão de uma lei religiosa, segundo esse conceito, todos nós que não somos católicos, no exemplo que eu estou usando aqui, sem fazer qualquer tipo de crítica à religião católica, pelo contrário, então, segundo esse conceito, todos nós que somos espíritas, budistas, muçulmanos, hinduístas, todos, enfim, que não seguimos os preceitos da igreja e suas leis, nós somos pecadores. Pessoal, então, de acordo com o conceito da igreja católica, quem não seguir os seus preceitos é um pecador. Somos todos, então, pecadores. Fica muito claro, então, que esta é uma norma, um dogma criado pelos homens. Não é uma lei divina, não é uma lei natural, é uma lei que nós, homens, criamos. Do ponto de vista espírita, a gente vai ver lá no Livro dos Espíritos, na questão 1009, que castigo é uma certa soma de dores a esgotá-lo. Necessário é esgotar o homem da sua deformidade, dos seus defeitos, pela experimentação do sofrimento. Viram a diferença? Para a Igreja Católica, então, o pecado é quando você não cumpre os preceitos da Igreja. Para a visão espírita, de acordo com a questão 1009, castigo é uma soma de dores necessárias a fazer com que o homem se canse da sua deformidade, se canse do sofrimento e passe a dar um passo para frente. A questão 1009 diz também que o castigo é aquele aguilhão, né? Aquela ponta aguda que estimula a alma pela amargura a se dobrar em si mesma e a buscar o porto da salvação. Voltemos ao ponto. Afinal, a lei de Deus é punitiva ou educativa? Gente, a Terra está cheia de pessoas que acreditam firmemente em uma ou outra dessas duas hipóteses. A da punição infalível de Deus ou a de que Deus não pune, mas educa. Para muita gente, a punição de Deus não existe. O que existe são processos educativos. E nós é que, tendo a consciência pesada, nos sentiremos punidos, castigados. Já outras pessoas acreditam que Deus pune sim. Essas pessoas, infelizmente, elas vivem uma vida de sofrimentos terríveis, porque vivem com muito medo. Elas vivem com medo do juízo final, elas vivem com medo do castigo divino, eles vivem com medo do sofrimento eterno. Então, em benefício, principalmente desses que acreditam na punição divina, eu acredito que é importante que a gente debata e entenda um pouquinho mais esse conceito. Isso porque a gente erra muito, nós erramos muito, nós estamos aprendendo ainda, somos muito ignorantes. A gente ainda toma decisões erradas, a gente ainda toma decisões que prejudicam outras pessoas, a gente ainda fala coisas que depois a gente se arrepende de ter falado. E tudo isso é muito natural.
né? Porque se a gente acertasse o tempo todo, a gente nem estaria encarnado aqui na Terra, não é mesmo? Mas o problema é que quando a gente erra, nossa consciência nos faz sentir remorso, nos faz sentir culpa. E se a gente acredita que a lei de Deus pune, condena, castiga, fica muito difícil conviver com a culpa, com o remorso que nós vamos sentir por causa daqueles erros que cometemos, de algumas ações que nós tomamos ou deixamos de tomar. Algumas religiões, inclusive, dizem que além de Deus nos castigar, o castigo de Deus é eterno. Será mesmo? Será que Deus nos castiga de uma forma inarredável, inalterável, imutável? Seria compatível com a perfeição de Deus, com a bondade infinita que nós atribuímos a Deus, que as religiões atribuem a Deus, essa crença de que os que erraram muito ficariam sofrendo eternamente no inferno, sem que Deus provesse quaisquer meios de ajudá-los a modificar o seu estado de sofrimento a que estavam vivendo ali? Eu acho que não. Eu acho que não. A própria questão 1009 do Livro dos Espíritos explica um pouquinho sobre isso. Lá, Kardec fala o seguinte: o castigo só tem por fim a reabilitação, a redenção. Então, gente, querer que o castigo dure para sempre, seja eterno, por uma falta, uma falha que não é eterna, é negar toda a razão de ser desse conceito do castigo. E esse castigo também não é só aqui na Terra, né? Quando a gente desencarna, está na espiritualidade, cada espírito continua sofrendo as consequências daquelas imperfeições que ainda não conseguiu se despojar. Não confunda, não estou dizendo que na espiritualidade aquele castigo vai ser para sempre, mas estou dizendo que a sua condição de felicidade ou de infelicidade será sempre diretamente proporcional ao grau de sua depuração ou de suas imperfeições. E que à medida que ele vai corrigindo, vai se depurando, vai melhorando suas imperfeições, aquele castigo cessa, deixa de existir. Então, depois da morte física, o espírito volta para a parte espiritual, não para cumprir um castigo eterno, não para queimar no mármore do inferno, nem para ser condenado pelas suas imperfeições, mas para fazer um balanço relativo entre aquilo que ele já aprendeu e as imperfeições que ele ainda não corrigiu nessa última existência física que ele teve aqui na Terra. E por que, gente, eu pergunto, e por que o castigo seria eterno? Quer dizer que Deus sempre nos castiga e nunca perdoa os nossos pecados? Nem uma coisa nem outra. Deus não nos castiga e Deus também não nos perdoa. Deixa eu explicar, né? Parece estranho o que eu estou falando, mas Deus não nos castiga porque suas leis são de amor. E Deus não nos perdoa porque não tem orgulho e jamais se ofende. Vocês acham que a lua se ofende com o verme? A distância é tão grande, vocês acham que se ofende com isso, é tão superior que vai se ofender por nossas pequenas falhas? Deus não tem ira, Deus não tem mágoa, Deus não tem raiva. Quem tem necessidade do perdão somos nós, seres ainda inferiores, que nós mesmos nos detonamos com os erros que nós mesmos cometemos. Veja o caso de um espírito mais evoluído, que certamente acho que todos vocês conhecem, o Mahatma Gandhi. Um repórter, um jornalista, uma vez perguntou ao Gandhi se ele já tinha perdoado alguém. E o Gandhi respondeu para ele simplesmente que nunca tinha perdoado ninguém. E ante a surpresa do repórter, ele falou assim: eu nunca perdoei ninguém, porque eu nunca me senti ofendido. Então veja, apesar de não ser perfeito, Gandhi era um ser bastante evoluído, certamente muito mais evoluído do que a maioria de nós. Mas se ele, um espírito que ainda tem que reencarnar na Terra, um espírito bastante evoluído, apesar de não ser perfeito, afirmava que não tinha o que perdoar porque não se sentia ofendido, então, com muito mais razão, nós reafirmamos com total convicção que Deus, que é o amor infinito, a perfeição suprema, ele não perdoa porque ele jamais se ofende. Fez sentido? Vamos ver o perdão. O que significa, então, né? O perdão é uma coisa interessante, gente. Porque o perdão é um ato que serve para aliviar a culpa alheia sem que o outro tenha necessidade de corrigi-la. Isso é diferente do que Deus espera de nós e diferente do que Deus faz conosco. Através das dificuldades, o nosso Criador nos impõe o recurso da correção do erro, não pelo perdão, mas pelo amor. Então, às vezes, só perdoar se alivia a culpa do outro,
mas o outro não tem que fazer nada para se modificar. Não é isso que Deus espera. Ele espera que a gente, através das dificuldades, a gente corrija o nosso erro e que a gente passa para um novo patamar. Também não faz sentido um castigo que não acaba nunca e nem que nunca é perdoado. Não faz sentido também para mim um Deus que castiga. Tanto que Jesus já mudou a imagem de Deus como aquele pai rigoroso, aquele pai vingativo. Jesus inovou o pensamento religioso quando nos apresentou Deus como um pai bondoso, justo, né? Em contraponto com aquele Deus colérico, que era a imagem predominante até então. Jesus nos apresentou um Deus sem os vícios e as paixões humanas. Porque aquele Deus colérico, ele representava a gente, na verdade, né? Porém, o Deus não tem os nossos vícios, não tem o nosso orgulho, não tem a nossa vaidade, é diferente do que é o Deus daquela época. E o Espiritismo, né, a terceira revelação, foi além, nos apresentando então agora um Deus com uma inteligência cósmica infinitamente perfeita e que rege o universo com base em leis também perfeitas, cheias de justiça, cheias de misericórdia. Essas leis de Deus, ou leis naturais, prevêem que as consequências de nossos atos são naturais e automáticas e que não dependem de um elemento estranho para serem aplicadas. Para que a gente possa entender melhor esse conceito do pecado, do castigo, dentro da ótica espírita, eu sugiro para vocês a leitura da questão 617 do Livro dos Espíritos. Nessa questão, Kardec já esclarece que as leis divinas ou naturais também englobam as leis físicas e as leis morais. E essa inclusão das leis morais no âmbito das leis naturais, ela tem muitos significados. Em questões morais, habitualmente a gente raciocina de modo semelhante ao que acontece com as leis culturais. Essas leis elaboradas por nós, pelos homens. É uma assimilação um pouco indevida, porque ela gera alguns equívocos, graves até, no que concerne a esse tema que nós estamos debatendo, que é castigo e pecado. Essas leis culturais, por serem criações humanas, sempre têm um toque de imperfeição e artificialidade, o contrário da lei natural, que é perfeita. Então, nós, né, os humanos, a gente coloca consequência a certos atos ou fatos, mas de acordo com a evolução da sociedade. O que acontece, então, é que as leis humanas são constantemente, né, naturalmente, normalmente desrespeitadas, porque nós estamos evoluindo ainda, né? Então é natural que isso aconteça. E para que a consequência prevista pela lei se dê, é necessário que um terceiro elemento atue. Então, voltando um pouquinho no que nós falamos, né? A gente falou para vocês o seguinte, que as leis divinas ou naturais não dependem de um elemento estranho para serem aplicadas. Já as leis humanas dependem, sim, de um elemento, terceiro elemento, para que seja aplicada. O funcionamento, então, as consequências das leis divinas, das leis naturais, são naturais e automáticas e não dependem, então, de nenhum elemento de fora, né? O comportamento que a gente adota automaticamente dará causa a determinadas consequências. Deixa eu dar um exemplo para ver se a gente fica um pouco mais claro. Vamos imaginar um homem que suba até o telhado de sua casa e que se atire de lá. Na queda, ele acaba quebrando um braço, né? Entre outros ferimentos, ele acaba quebrando um braço. Eu sei que algumas pessoas vão dizer o seguinte, o fato de ele ter se machucado foi um castigo de Deus, porque ele pulou do telhado. Seria isso mesmo? Será que Deus castigou porque ele caiu do telhado, pulou do telhado? Ou teria sido simplesmente a consequência dos seus atos? É claro que é a segunda hipótese, né? A lei da gravidade vai atrair o homem para baixo e ele vai sofrer as consequências do seu ato, né? Um corpo batendo no chão, né? Lei de ação e reação física, alguma coisa vai acontecer. No caso, foi o braço quebrado. Então, a queda, os ferimentos, não pode ser chamado de castigo de Deus, mas sim da consequência do comportamento que ele adotou. E essas consequências vão se repetindo conforme as coisas vão acontecendo. E o comportamento adotado vai trazer automaticamente causas a determinadas consequências. Mas existem pessoas, especialmente aquelas mais ligadas à religião, que não veem assim.
e preferem enxergar causas e consequências como prêmios divinos ou castigos por condutas que Deus aprova ou não. É como se Deus fosse uma pessoa tomando conta da vida das nossas vidas. Que quando algo desagradável ocorre na nossa vida, essas pessoas mentalmente associam isso ao fato de que fizeram alguma coisa errada e então a consequência é o castigo de Deus. Você não acha essa abordagem um pouco equivocada? Deve ser, né? Porque realmente não é assim que acontece. Porque, primeiro, se Deus nos deu liberdade, não tem cabimento que Ele nos castigue por usá-la. Segundo, que muitas vezes o que nós chamamos de castigo são provas ou missões escolhidas por nós mesmos antes de reencarnarmos. Vocês, né, espíritas como eu, já notaram que tão logo a gente começou a estudar a doutrina espírita, nós já começamos também a interpretar os acontecimentos da nossa vida do ponto de vista espiritual. Então, quando acontece alguma coisa, a gente se defronta com uma certa dificuldade, a gente já começa a se perguntar: será que eu fiz uma outra encarnação para merecer aquilo? E a gente, às vezes, até vê aquilo como uma punição e um castigo, ou um castigo. O que é injusto, né? É um engano, na verdade, é um engano, porque a gente nunca deve se sentir injustiçado ou perseguido. Nós vivemos exatamente aquilo que nós preparamos para nós. E nossos sofrimentos e nossas dificuldades são exatamente o que nós precisamos para endireitar a nossa caminhada rumo à perfeição. Nós não estamos sendo perseguidos, nós não estamos sendo punidos, estamos sendo, pelo contrário, amorosa e sabiamente conduzidos por Deus rumo àquela suprema felicidade que nós tanto queremos, de acordo com os caminhos que a gente vai escolher para nós. Mas devido ao bendito véu do esquecimento, nós nos lembramos dos momentos que nós passamos na erraticidade, lá no plano espiritual, né? Antes de reencarnar. Existem, é claro que existem muitos casos diferentes, porque cada um de nós é um espírito individual, né? Cada um de nós tem uma história, tem uma evolução própria, mas é muito comum que o espírito que está desencarnado, né, ele se dá conta do peso dos seus erros, do que ele fez de errado nas encarnações anteriores, porque ele acaba compreendendo que ele perdeu tempo com alguns propósitos que não têm a menor importância e pede uma nova chance para reencarnar na Terra. E nessa nova chance, muitas vezes o espírito suplica, né? Ele pede insistentemente que quer passar por difíceis provas, por expiações, às vezes doenças dolorosas, às vezes por dificuldades financeiras, às vezes por incompreensões familiares, porque ele entende que passando por isso, ele tem a chance de mais rapidamente expurgar os seus erros e assim avançar espiritualmente. Mas depois de encarnado, não se lembra mais do que ele combinou na erraticidade. Então, quando ele está no meio da dificuldade, ele pode achar que está sendo punido por Deus, quando, na verdade, é o contrário. É graças à bondade divina que ele está tendo a chance de se redimir das suas cometidas. Então, ele está numa família difícil. Então, não é porque ele está sendo punido por Deus, mas é que ele teve a oportunidade de se corrigir, de acertar alguns débitos com aquela família nessa encarnação, graças à bondade de Deus. E como estamos ainda nessa fase de evolução, ainda somos espíritos muito imperfeitos, e muitos de nós ainda têm que passar por duras provas, né? Também, olha por outro lado, também são muitos aqueles que têm seus pesares aliviados através de uma missão, por exemplo. Uma missão simples, uma missão mais complexa, mas muitos de nós têm os seus pesares, os seus castigos, as suas dores, os seus sofrimentos aliviados por terem aceito cumprir nessa encarnação uma missão. É claro que os exemplos que a gente dá de pessoas que passaram por isso, um Chico Xavier, uma Madre Teresa e tantos outros que também vieram executar missões de caridade, de bondade aqui na Terra. Mas, quando estamos aqui, a gente não se lembra claramente dos nossos compromissos. Mas as espiritualidades, gente, estão sempre nos intuindo, né? Por isso é muito importante que a gente preste atenção em nossos pensamentos e nossas intuições. Bom, vocês veem então que com esse enfoque, os conceitos de pecado e de castigo trazem uma roupagem completamente nova. Nesse ponto de vista do Espiritismo, que eu estou dizendo para vocês, o pecado não é mais uma ofensa contra Deus.
visto que Deus não é uma figura humana, uma criatura humana com nossas fragilidades e nossos vícios e defeitos. Nós vimos que Deus não se ofende com os equívocos que nós, seus filhos, cometemos nesse processo de crescimento que estamos hoje. Nós aprendemos também que o castigo não é uma vingança ou uma atividade pessoal de Deus para punir aquela pessoa que cometeu uma falta. É verdade que lá no tempo de Jesus, onde predominava a ignorância, muito mais do que hoje, era necessário que ele se servisse de imagens muito fortes para impressionar as mentes rebeldes. Por isso que Jesus usava aquelas expressões como pranto e ranger de dentes, o fogo do inferno, né? Eram necessários para poder se fazer entender por aquela humanidade tão dura que era naquele tempo. Mas o problema é que muitas dessas expressões e desses conceitos até hoje estão gravados em nossa mente. E são usados até hoje, inclusive. Ainda hoje nós acreditamos que o castigo é uma punição sobre o erro cometido contra a vontade de Deus. Ainda hoje é comum a gente escutar a expressão temente a Deus, no sentido do medo de receber a ira do Criador por conta de uma falta, de um deslize. E como a gente tem medo do castigo divino, não é? Esse talvez seja um dos maiores temores que estão no nosso coração, no coração da humanidade. Nós passamos a vida inteira convivendo com essa possibilidade de que Deus possa se ofender, nos castigar por nossas faltas. Exagerei um pouco, né? Não passamos a nossa vida inteira, não. Nós estamos começando a entender que não é bem assim. Mas a maior parte da humanidade passa a vida inteira convivendo com essa possibilidade. Por isso, até hoje, que a humanidade sofre muito e se divide entre amar a Deus e temer a Deus. Não são iguais, hein? Amar a Deus e temer a Deus são coisas diferentes. Isso devido à nossa missão, à nossa visão, que é um pouco míope ainda, em relação às realidades divinas. Então, por isso que a gente acaba atribuindo ao Criador, a Deus, os mesmos vícios que ainda possuímos. Assim, o ser humano teme ser castigado a qualquer momento por um Deus caprichoso, por um Deus cruel, que está sempre olhando, procurando algum defeito para se vingar e para nos castigar com sofrimentos terríveis. Não é o Deus que nós aprendemos com Jesus, não é o Deus que Jesus nos apresentou. E como Deus, né, para essas pessoas que têm esse medo, sabem que Deus é onipresente, é onisciente, quer dizer, está em todos os lugares e vê tudo, o tempo todo essas pessoas ficam em guarda. Isso não é de hoje. Isso pode ter começado com a Bíblia. A Bíblia conta que lá no mundo angélico, antes que fosse criado o nosso mundo material, houve uma revolta entre alguns dos anjos. E Deus castigou esses anjos pelas suas faltas, por ter se rebelado. Como ele castigou? Precipitando esses anjos no inferno. Então, você veja, antes da criação do gênero humano, né, a Bíblia já falava dos castigos de Deus. No caso, foi contra esses anjos revoltosos. Em relação ao gênero humano esse gênero humano que veio depois dessa história dos anjos, a Bíblia ensina que o pecado e o castigo começaram com Adão e Eva, como nós já citamos no começo, né? Porque comeram o fruto proibido, o fruto da árvore proibido, e como castigo, Deus expulsou o casal do paraíso. Não é a única passagem da Bíblia que fala sobre castigos severos a todos aqueles que violam os preceitos de Deus. Algumas passagens são exemplares e algumas passagens são até assustadoras em relação aos castigos de Deus. Vejam, por exemplo, esse caso. Está lá em Números, capítulo 12, versículo 1 a 10, quando diz que Deus fez com que Miriam ficasse leprosa por 7 dias, porque ela, junto com o esposo, os dois falaram mal de Moisés. Então, era realmente um Deus vingativo, era um Deus colérico, era um Deus realmente muito punitivo. Então, nessa concepção bíblica que nós estamos falando, o pecado realmente é uma ofensa a Deus. E Deus, vingativo como ele é, revida castigando o pecador. Na nossa doutrina, nós também encontramos várias passagens nos nossos livros, na nossa literatura, nas quais se afirma que Deus condena, que Deus fere, que Deus castiga. Exemplos estão nas questões 680, 737, 781A dos Espíritos. É muito compreensível que existam essas passagens falando sobre os castigos de Deus. Porque quando Allan Kardec codificou o Espiritismo, gente, ainda imperavam os conceitos defendidos pela Igreja.
E muitas das expressões utilizadas por Kardec refletem esse predomínio da igreja. Talvez por isso é que muitos espíritos espíritas sustentam até hoje que Deus os castiga. E quando a gente tenta argumentar com eles que Deus é um pai amoroso, um pai bom, infinitamente misericordioso, que não pune os seus filhos, esses espíritas dão um golpe que eles julgam ser o golpe final. Mas está no Evangelho segundo o Espiritismo. E eles estão certos. Está no Evangelho. Está escrito com todas as letras do Evangelho que Deus julga, pune, castiga ou recompensa. Mas isso deve ser entendido de outra maneira. Deve ser entendido no sentido de que suas leis perfeitas, as leis de Deus perfeitas, estão funcionando como previsto e que dão resposta também precisa a todo comportamento. Não vamos reduzir Deus à figura de um guarda de trânsito ou de um inspetor de alunos, porque Deus não interfere na nossa vida mundana. Não pensa que Deus está em cima olhando e anotando quem erra para punir essa pessoa. Nós mesmos, o homem mesmo, faz isso. A cada instante nós acionamos mecanismos mentais que trazem para nós alegrias ou sofrimentos. Se a gente cumpre as leis morais, a gente vai obter causas de felicidade e bem-estar para nós mesmos. Se a gente não cumprir as leis morais, se a gente viola as leis morais, a gente vai atrair para nossas vidas ocorrências desagradáveis na exata medida da gravidade do nosso comportamento. Quanto mais grave, mais desagradável vai ser a ocorrência que vai surgir na nossa vida. Mas se é para falar de Kardec, então vamos nos servir do próprio Kardec para explicar isso aí. A doutrina do Kardec, o Espiritismo, né, a doutrina dos Espíritos, é baseada em fatos espirituais, de onde se extraiu uma filosofia de vida espiritualista que é fundamentada na ética e na moral de Jesus. O Espiritismo tem como princípios básicos a existência de Deus, a imortalidade do Espírito, a comunicabilidade dos Espíritos, a reencarnação, a pluralidade dos mundos habitados. Todos vocês sabem disso. A visão do Espiritismo sobre o castigo divino é que, como somos responsáveis pelo que fazemos, a lei de causa e efeito mostra que o homem pode compreender a causa dos seus sofrimentos, que o homem pode compreender a causa de todo o mal que atinge a humanidade e que o homem pode amar a um Deus justo e racional que dá a cada um segundo suas obras. Então, Deus não castiga nem pune. Deus é a lei e a lei é inflexível. Se nós sujamos, nós temos que limpar. Se nós bagunçamos, nós temos que arrumar. Se nós quebramos, nós temos que consertar. Não como castigo, mas como oportunidade de aprendizado. Não fazemos isso em casa com nossos filhos também? E a vida nos oferece lições todos os dias. Se nós aproveitamos essas lições, a gente vai passando para níveis mais avançados. Se a gente não aproveita essas lições, nós temos que repetir as lições cada vez mais duras, né? Lições que têm o poder de fixar esse aprendizado. Nós precisamos aprender. Então, a lei de Deus é castigo ou aprendizado? Nós estamos chegando à conclusão que é aprendizado. Então, quando nós vemos que Deus pune, nós temos que ter em mente que Deus está dentro de nós e que é a partícula de Deus presente em cada um de nós que nos julga. Questão 621 do Livro dos Espíritos. Lá, Kardec afirma que as leis de Deus estão gravadas na nossa consciência. Quem nos pune é a nossa consciência. Nossa consciência é o nosso juiz particular. Quem nos castiga é a própria consciência. Ela é testemunha, ela é promotora, ela é juíza. Afinal, a consciência, a nossa consciência, é Deus em nós. E não tem STF, tá? Se a nossa consciência nos pune, não tem uma instância superior que você possa apelar. A consciência não falha, assim como a lei de Deus não falha. Mas vocês viram que eu acabei de usar as palavras castigar e punir, dizendo que é a consciência que nos pune e nos castiga, né? Mas essas palavras, felizmente, hein? Essas palavras punir e castigar, como tantas outras, felizmente, perderam o seu sentido original com o tempo. Não existe mais castigo ou punição da maneira como nós costumamos entender essas palavras hoje. Não é mais olho por olho, não é mais dente por dente. Hoje, castigo e punição são mecanismos de harmonização, mecanismos que conspiram a nosso favor, que proporcionam para nós as oportunidades mais adequadas ao nosso processo evolutivo. O que nós vemos hoje como castigo, no sentido vulgar da palavra,
é, na verdade, purificação espiritual, limpeza da mente através de novos aprendizados. Sabemos que as leis do universo são perfeitas, só que quando nós, seres inteligentes, violamos as leis do equilíbrio universal, como consequência, o universo reage. Ele traz uma reação oposta ao que nós fizemos com vistas a recuperar o seu equilíbrio. Então, quando a gente lê que Deus pune ou que Deus castiga, nós devemos entender que a nossa consciência adota automaticamente os meios mais adequados para a sua purificação. Nós cometemos erros, nós contrariamos a harmonia do universo, nós poluímos o nosso pequeno mundo e a nossa consciência adota providências para que limpemos a sujeira que fizemos, para que purifiquemos o que foi poluído por nós. É só isso, né? Nada de castigo. É tudo muito normal, não é? Então, por que ser tão normal? Então, por que é tão difícil de a gente aceitar que o que Deus quer para nós é apenas que a gente evolua, que a gente cresça? Por que a gente ainda vê tudo como se fosse um castigo divino? Bom, gente, para entender isso aí, nós temos que olhar para a história, para o início do nosso desenvolvimento, né? Para a gente poder analisar um pouquinho melhor. Lá no comecinho, a gente vivia totalmente desligados da lei de causa e efeito. Ignorantes que a gente era, muito mais do que hoje, né? Quando a gente começou a perceber, ainda que de forma muito superficial, que dos nossos atos derivavam consequências, foi natural que surgisse em nós o sentimento de culpa, e com ele o sentimento, e por que não dizer até, a necessidade do castigo. Estando a lei de Deus impressa em nossa consciência, ela sempre vai nos alertar se os caminhos que estamos escolhendo, ou que já escolhemos, estão certos ou errados. Mas mesmo assim, milênios de crença em um Deus punitivo não são facilmente apagados. A gente não pode pensar que de um dia para o outro as nossas mentes coletivas simplesmente vão mudar e pensar diferente. Por isso, eu entendo que se alguém prefere aceitar a ideia de um Deus que castiga, eu digo que não tem problemas, que vá em frente. É totalmente razoável que ele abrace essa ideia. Até que um dia ele vai aprender que a divina providência nos governa através de leis sábias e imparciais e que cada um de nós pune a si mesmo. Não é Deus que castiga, é a nossa consciência, né? E a justiça eterna vai funcionar, então, dentro de nós, do foro íntimo de cada um de nós, de cada criatura, determinando que a responsabilidade seja graduada no tamanho do conhecimento. E certamente no futuro essas pessoas vão se colocar mentalmente sintonizadas com a obra divina como ela é, totalmente voltada para o nosso conhecimento, a nossa educação como espíritos. Quando isso acontecer, e vai acontecer, esses irmãos vão entender então que o castigo é apenas consequência das leis naturais. Né? É aquilo que eu falei, né? Uma certa soma de dores necessárias para tirar a gente da zona de conforto através do sofrimento. Mas não é assim mesmo? Não é só graças à dor física que a criatura procura o remédio para a sua enfermidade? Não é só graças ao sofrimento moral que a alma busca a sua própria cura? Então, não é só quando a gente sai da zona de conforto que a gente vai procurar algo que faça com que a gente se melhore? É para isso que serve o sofrimento, para tirar a gente da zona de conforto, né? E só tem por finalidade, o sofrimento, a reabilitação, o retorno nosso ao caminho correto. Mas vocês poderiam me perguntar, né? Mas quando a gente vê pessoas passando por grandes provas físicas, com deficiências graves em seu corpo, e vemos o seu sofrimento, nós poderíamos entender que para elas a vida é um castigo de Deus? Bom, eu diria que sim, sem dúvida que ela pode se ver punida por Deus. Mas esse é o posicionamento mental dela, é a realidade que ela está vivendo. Com o tempo, ela vai ver que o encontro com as responsabilidades, as consequências dos nossos atos, obedece apenas às nossas necessidades de aprendizado, né? Aprender a retomar os caminhos de desequilíbrio que ainda trilhamos. Desequilíbrios causados nessa vida, nas vidas anteriores, não tem importância, né? E nós entendemos também que o mal não é uma essência divina, o mal é gerado por nós, que ainda somos imperfeitos. Também vamos aprender, né, essa pessoa também irá aprender com o tempo, que o sofrimento não é imposto por Deus como castigo,
É o efeito natural do movimento da criatura, e esse sofrimento estimula a criatura pela dor a se voltar para si mesma, a voltar ao objetivo traçado pelas leis divinas, que no final de contas é a harmonia. Lembrem-se, as leis de Deus são justas, são imparciais, são amorosas. Elas seguem naturalmente o seu curso. O sol vai brilhar incansável sobre justos, sobre injustos, sem se importar com o que acontece sobre sua luz. A chuva vai cair sobre o casebre e sobre a mansão. O frio vai castigar tanto os ricos quanto os pobres. As catástrofes naturais, os tsunamis, os terremotos vão levar consigo os sábios e ignorantes, velhos e crianças, os fortes, os fracos, os pobres e os ricos. Por todas essas razões, nós devemos entender que o Criador não muda suas leis para nos punir ou para nos premiar. Que, aliás, seria de uma arrogância terrível da nossa parte achar que Deus está mudando suas leis naturais exclusivamente para nos premiar ou exclusivamente para nos punir. Vocês não acham? As nossas ações é que vão gerar efeito sobre essas leis. Então, o hábito de ver punição em eventos desagradáveis e recompensas em situações felizes, isso vem daquela incompreensão dos mecanismos de evolução dos seres. Se a gente compreendesse melhor, a gente saberia que nós mesmos criamos ou atraímos aquela consequência pelo nosso modo de pensar e de agir. Nossas boas ações, como eu falei antes, geram efeitos positivos, e as infrações das leis geram efeitos desajustados. Nada mais justo do que a sentença a cada um segundo suas obras. Nem castigo, nem perdão. Deus não castiga porque suas leis são de amor. Não perdoa porque jamais se ofende. Somos nós, seres conscientes, que proferimos para nós mesmos as sentenças de absolvição ou culpa ante as leis divinas. Nossa conduta é o processo. A nossa consciência é o tribunal. Ainda somos aprendizes, não é? Agimos com discernimento que é possível no nosso atual estágio evolutivo, no nosso atual estado de consciência. Por isso, é muito natural que a gente às vezes erre na escolha, mas aquilo que acontece devido ao nosso erro não será nunca uma condição. Na dinâmica da existência, vão entrar sempre em cena o nosso conhecimento, nossa habilidade, a forma como a gente vê a vida, como decidimos encarar cada acontecimento, e também a forma como reagimos a cada situação. Enfrentar os obstáculos, as crises, ficar diante de nossas próprias fragilidades é uma providência natural de um universo que promove o progresso dos seres. Então, quando algo nos desafia, olhamos com otimismo, porque esse desafio traz uma mensagem, um ensinamento. Na medida em que a gente for aprendendo com nossos erros, com nossos acertos, fomos nos aperfeiçoando intelectual e moralmente, ao longo das nossas sucessivas reencarnações, nós vamos criar adiante condições para vivermos melhor, em paz, partilhando e compartilhando em vez dessa competição feroz que a gente vive hoje. Vamos nos ajudar mutuamente, pessoas, países, vizinhos, na certeza de que o bem de um será o bem de todos. Nós estamos chegando ao fim do encontro de hoje, mas eu não queria encerrar sem contar para vocês uma pequena história que talvez sirva para ilustrar o que foi dito hoje. É a história de um velho carpinteiro. Esse carpinteiro estava para se aposentar. Refletiu muito, conversou com a família e tomou a decisão de se aposentar. E foi até seu chefe e contou a ele seus planos de largar o serviço de carpintaria e de construção de casas, né, que é o que ele fazia, para viver uma vida mais calma com sua família, aproveitar seus últimos anos de vida. Ele sabia que ia sentir falta do pagamento mensal, mas ele precisava da aposentadoria. O dono da empresa gostava muito dele e ficou muito triste de saber que ia perder um funcionário que era um dos seus melhores empregados. E pediu a ele que, como último favor, um favor especial, que construísse uma última casa. O carpinteiro não teve como dizer não, mas concordou, mas com o tempo era fácil ver que os pensamentos dele e o coração também não estavam no trabalho. Ele não se empenhou no serviço, ele utilizou mão de obra ruim, utilizou matérias-primas de qualidade inferior. Foi uma maneira lamentável de encerrar a carreira do carpinteiro. Mas ele acabou o trabalho e, quando acabou, chamou o construtor para inspecionar a casa. O construtor veio, olhou a casa, botou a mão no bolso, tirou uma chave
entregou na mão do carpinteiro. Esta é a sua casa, disse ele. Esse é o meu presente para você. Que choque, que vergonha. Se o carpinteiro soubesse que ele estava construindo a sua própria casa, ele teria feito completamente diferente. Ele não teria sido tão relaxado como foi. Agora, ele ia morar numa casa feita de qualquer maneira, feita por ele de qualquer maneira. Isso acontece conosco também, pessoal. Nós somos mais ou menos como esse velho carpinteiro. Nós construímos nossas vidas de maneira distraída, a gente reage mais do que age, a gente sempre deseja colocar menos do que colocar o melhor. Nos assuntos importantes, nós não nos empenhamos com o nosso melhor esforço. Então, às vezes, assim, chocados, nós olhamos para a situação que criamos e vemos que estamos morando onde? Na casa que construímos. Se a gente soubesse disso, né, a gente teria feito diferente. Pense em você como velho carpinteiro. Pense sobre a sua casa. Cada dia você bate um prego novo, cada dia você coloca uma armação diferente ou levanta uma parede. Então, meu amigo e minha amiga, construa sabiamente. Essa é a única vida que você vai construir. Mesmo que vocês tenham somente mais um dia de vida, esse dia merece ser vivido graciosamente, merece ser vivido dignamente. Construa sabiamente. Sua vida de hoje é o resultado de suas atitudes e de suas escolhas feitas no passado. Construa sabiamente. Sua vida de amanhã será o resultado das atitudes e das escolhas que fizeram hoje. A história do carpinteiro nos dá a ideia exata de que a justiça divina, que, como o povo diz, não falha, é centrada em nossos próprios atos. Nós plantamos e nós colhemos. Nós seremos o que a gente fizer de nossas vidas, felizes ou infelizes, de acordo com o nosso querer, com a nossa vontade, com a nossa decisão. Nós somos o tempo de esforço pessoal na construção do nosso destino. Deus não irá nos castigar porque erramos. Nós sim, colhendo o resultado do que plantamos, vamos nos melhorando, nos aperfeiçoando, até podermos alcançar nosso objetivo, que é a felicidade e a perfeição. Pense nisso, busque atender essas leis soberanas que estão escritas em nossa própria consciência. E para encerrar, Senhor Jesus, nós te agradecemos, nosso mestre querido, por mais essa oportunidade de estudo de tuas leis à luz da doutrina espírita. Que possamos cada vez mais entender as dores e os sofrimentos dos nossos irmãos, mas que, acima de tudo, possamos lhes oferecer alívio, conforto e carinho. Que a tua luz, que a tua paz atinjam todos os nossos irmãos que nos acompanham no encontro de hoje. E que, em teu nome, Senhor, em nome de Deus, dos espíritos responsáveis por essa tarefa, possamos dar o nosso encontro de hoje por encerrado. Que assim seja. Fique em paz. Que Deus os proteja hoje e sempre. Muito obrigado.